técnico, que é a discussão... Comecei a gravar, tá bom? Só para avisar. Ah, não, sem problema. Um pouco mais técnico, que é a discussão sobre controle de constitucionalidade, mas vocês vão ver que a todo momento eu tentarei colocar a discussão em termos mais políticos, para que a gente também possa entender um pouco de como esse recurso ele é utilizado pelos atores políticos dentro do nosso contexto brasileiro. Então, peço a vocês um pouco de paciência, então, tendo em vista, como eu disse, a natureza um pouco mais técnica das discussões hoje, mas vocês vão ver que esse é um tema bem interessante, muito instigante de ser tratado, tendo em vista as suas íntimas relações com as questões políticas de hoje em dia. Então, vamos lá. A ideia de hoje é que a gente possa discutir o contexto de formação do controle de constitucionalidade no Brasil. Mas antes, quando nós discutimos essa matéria, eu sempre gosto de discutir com vocês discutir com vocês um conceito um pouco mais amplo e de fácil operacionalização de controle de constitucionalidade. Conceito esse que eu gostaria que ficasse na mente de vocês até o final do curso. Só lembrando, como nós fizemos ontem, mandem mensagens, questões pelo chat, dúvidas, questionamentos, abram o microfone, não abram o microfone, façam perguntas a hora que vocês quiserem, por favor, vai ser um prazer ouvi-los e ouvi-las e saber das suas inquietações. Então, só para reforçar, eu gosto muito de frisar esse ponto, eu quero que vocês fiquem bastante à vontade, a gente está aqui para aprender, trocar ideias, então aproveitem a oportunidade, vocês estão... Não é o meu caso, mas no curso vocês estão tendo contato com professores maravilhosos, eu sei que vocês vão ter aula com o professor Maués em breve, que é o meu mestre, então aproveitem essa oportunidade, pessoal, que vocês estão tendo de entrar em contato com professores e professoras maravilhosas. Não é o meu caso, devo adiantar. Mas, voltando. Em síntese, como nós podemos caracterizar o controle de constitucionalidade das leis? Eu acho que é um conceito mais amplo que talvez nos ajude a pensar um pouco sobre o tema. Então, eu gosto sempre de dizer que quando nós falamos em controle de constitucionalidade, é sempre importante e interessante vocês terem o seguinte em mente. O que exatamente? Que quando nós falamos de controle de constitucionalidade, nós estamos falando, em síntese, de um exame de compatibilidade, que é realizado entre uma norma que está situada hierarquicamente superior a uma outra norma, que está, portanto, por consequência, situada em um âmbito hierarquicamente inferior a essa norma que, como ela está no topo, como ela está acima da estrutura jurídica, eu vou chamar essa norma de parâmetro, enquanto a norma inferior, que está abaixo da norma hierarquicamente superior, nós chamamos de objeto. Então, em síntese, o controle de constitucionalidade nada mais é do que um exame de compatibilidade que é feito entre uma norma parâmetro e uma norma objeto. Então, no caso brasileiro, essa norma parâmetro, por óbvio, é a Constituição. E a norma objeto, essa norma inferior, pode ser, como nós vamos ver, uma miríade de atos, de normas, uma multidão de temas e questões, como vocês vão poder ter oportunidade de observar ao longo desses agora próximos 3 dias. Então, a ideia de controle de constitucionalidade, em síntese, é essa. É a realização de um exame de compatibilidade entre uma norma que está situada num âmbito hierarquicamente superior a outra norma objeto que está situada abaixo dessa norma parâmetro. Então, quando nós falamos em exame de compatibilidade, estamos tentando estabelecer a ideia de que se essa norma inferior, essa norma objeta, está produzida de acordo com a norma parâmetro, com a norma superior. Tudo tranquilo? Essa, em síntese, é um conceito básico que eu queria que a gente tivesse em mente quando nós falamos em controle de constitucionalidade. E quando nós falamos em controle de constitucionalidade, pessoal, há, na minha
opinião, uma, 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 um pressuposto para que esse exame de compatibilidade seja feito, seja estabelecido, seja pensado, e que talvez seja o mais importante pressuposto do controle de constitucionalidade. Qual seja as concepções de Constituição. Então, esse é um ponto, esse é um elemento muito importante para nós entendermos para que serve o controle de constitucionalidade de um país e, o mais importante, a quem esse controle serve, como nós vamos discutir um pouco sobre o Brasil. Então, como está no plano de vocês, essa aula é um pouco mais, aspas, histórica, mas vocês vão ver que se nós compreendermos essa base, se nós compreendermos como essas instituições políticas se desenvolveram, vai ficar um pouco mais fácil de nós entendermos as mobilizações e as decisões do Supremo em sede de controle de constitucionalidade. Então, vamos lá. Como eu disse, o preceito fundamental para nós discutirmos controle de constitucionalidade está na ideia de Constituição que cada uma das comunidades políticas desenvolve. Então, o que é importante conceber, portanto, a construção ou a ideia sobre o que o país vai compreender sobre a interpretação, sobre o controle de constitucionalidade, nós podemos obter essa resposta olhando sobre a concepção de Constituição daquele local, a concepção de Constituição daquela comunidade política daquele país. E por que eu digo isso? Porque quando a ideia de um controle de constitucionalidade surge, ou seja, a ideia de realizar um exame de compatibilidade entre a Constituição e uma lei, ela surge dentro de um contexto político e econômico muito específico, que é os Estados Unidos do século XVIII. Então, o controle de constitucionalidade surge no século XVIII nos Estados Unidos por conta das características políticas inerentes àquela sociedade. E aí eu vou explicar para vocês por que isso ocorre. E por que também o controle de constitucionalidade não vai surgir na Europa de pronto. O controle de constitucionalidade só vai surgir na Europa em 1920, portanto, no começo do século XX. Enquanto, como eu havia dito, nos Estados Unidos o controle de constitucionalidade surge no final do século XVIII. Então, como é que a gente pode explicar essa disparidade? Então, a resposta, ao meu ver, está na ideia de Constituição, ou na concepção de Constituição que cada uma dessas experiências políticas desenvolveu. Tudo bem? Então, eu vou resgatar alguns pontos de história política e história das ideias políticas. Então, eu peço novamente, mais uma vez, se alguma coisa não ficar clara ou se alguma dúvida surgir, por favor, peçam para que eu explique, peçam para que eu volte, peçam para que eu aprofunde o tema, por favor. Será, como sempre, um prazer. Então, vamos lá. Vamos voltar ao século XVI, XVII. Europa e Estados Unidos. No século XVII, século XVIII, melhor dizendo, no século XVIII, eclodiram as revoluções que ficaram popularmente conhecidas como revoluções liberais. E o que essas revoluções liberais elas tinham em comum? As revoluções liberais do século XVIII, como a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução norte-americana de 1787, elas tinham em comum alguns elementos. Um dos principais elementos era a sua inspiração iluminista na ideia que defendia a ideia de que só a razão ou seria o único guia capaz de fomentar as decisões políticas locais, e não, por exemplo, a religião ou outras bases não científicas. Então, havia toda uma preocupação em estruturar o fundamento
das coisas, não apenas na razão, mas isso acaba também afetando o campo da legitimidade política dos governos. E antes, portanto, das revoluções burguesas, na Europa, principalmente, vigia o que nós comumente chamamos de um antigo regime, portanto, um regime absolutista, um regime composto por reis, rainhas, imperadores, que detinham um controle quase, um controle que detinham um poder quase ilimitado sobre as pessoas e sobre a política local. E o que estava acontecendo, fervilhando na Europa naquela época? A formação de uma classe burguesa. Então, enquanto as relações sociais de produção elas se alteravam, os interesses dessa classe, que não fazia parte nem da nobreza, nem do clero, tampouco do governo, essa classe, e ela é chamada assim de classe exatamente porque ela não é nobre, ela não faz parte do clero e não faz parte do governo, eu não posso, portanto, identificá-la a partir dos seus ofícios ou a partir de algum outro pertencimento mais orgânico. Então, essa classe burguesa, ela começa a reivindicar elementos políticos que garantissem não apenas a igualdade entre as pessoas, mas que principalmente facilitassem, veja que interessante, esse é um ponto que eu quero destacar, mas que facilitassem também economicamente e politicamente o desenvolvimento do emergente capitalismo. Então, era necessário que a burguesia garantisse para si a proteção ao direito à propriedade, era importante que a burguesia garantisse que haveria igualdade entre as pessoas, exatamente para estimular as trocas comerciais. Só que o antigo regime, com a sua posição tradicional de poderes monárquicos que eram indicados por uma figura mais ampla, como Deus, por exemplo, ou pela legitimação vinda da família, muitas dessas leis e dessa atuação política da burguesia criava entraves para os interesses da burguesia. E uma forma de tentar minar esse campo de atuação desse estamento político absolutista era destroná-lo, era retirá-lo completamente do poder. Mas como é que a burguesia faria isso? Ela recorre a bases filosóficas para justificar as ações revolucionárias. É aí que entra em cena uma quantidade ou um grupo de autores da filosofia política que defendiam elementos relativos à legitimidade do poder, ou seja, teorias que tentavam explicar como o exercício do poder da força tornar-se-ia legítimo de ser empregado contra as pessoas, contra as instituições. E boa parte desses teóricos da filosofia política que se preocupavam com a ideia de legitimidade, eles buscavam explicar essa legitimidade com base na ideia da igualdade, na igualdade entre todas as pessoas. Então, esses autores defendiam o seguinte, em síntese: um poder ele só será legítimo se ele decorrer da atuação e da participação concreta de todas as pessoas. E se esse poder considerar todas as pessoas como dotadas de igual valor, ou todas as pessoas seriam iguais. E essa igualdade ela decorreria de direitos naturais. Direitos, portanto, que eventualmente nasciam com as pessoas. Então, as pessoas eram titulares desses direitos tão somente pelo fato de essas pessoas serem seres humanos. Então, sob essa justificativa,
uma nova ordem deveria surgir. É aí que eclode a Revolução Francesa, que expulsa a monarquia absolutista no final do século XVIII para o surgimento. Claro que a história é um pouco mais um pouco mais acidentada, mas quando ela varre para fora essa monarquia, há a tentativa de se instaurar um governo legítimo, um governo estabelecido, fincado na legitimidade popular. E ao que esse governo revolucionário ele recorre? A ideia de constituição. Para aquela ideia, como nós discutimos anteriormente, para a ideia de que era preciso limitar o poder do Estado por meio de um documento. Esse documento seria a Constituição. Mas o que acontecia em França? O que acontecia na França? Na França, desse período, como eu havia dito a vocês, os franceses estavam muito preocupados com o poder ilimitado do rei, com o poder ilimitado dos, aspas, chefes do poder executivo, chefes do governo. Então, era muito interessante e importante para os revolucionários enfraquecer o poder desse governante. É por essa razão, por exemplo, que na Europa surge um sistema de governo parlamentarista, no qual, como vocês devem saber, o chefe de governo sai do legislativo. Então, vocês devem ter visto dias atrás, salvo engano foi ontem, o presidente Bolsonaro encontrou-se com o primeiro-ministro da Inglaterra, o ministro Boris Johnson. Então, a Inglaterra é um dos primeiros países a reconhecer o problema de garantir poderes ilimitados para um chefe de governo. Então, o governo nos regimes parlamentaristas, ele sai do legislativo, que, por sua vez, representa ou ilustra a vontade geral das pessoas, porque foram eleitos diretamente por elas. Então, o primeiro-ministro que exercerá uma função executiva, ele é eleito pelos seus pares, portanto, pelos demais congressistas, para desempenhar uma função executiva. Percebam que isso aqui é muito diferente do nosso modelo de poder executivo, que é o modelo presidencialista, mas eu já vou falar sobre ele. Então, na Europa, nós tínhamos essa postura filosófica de desconfiança popular em relação ao governo forte, a um executivo forte. Então, é por essa razão que na França e na Europa não surgiram, ou não poderia surgir, uma figura de um presidente da República, que se assemelha bastante à figura de um imperador. Daí porque o regime político criado foi o parlamentarista. Paralelamente a isso, os teóricos políticos que discutiam sobre as relações entre os poderes também não estavam muito preocupados em lidar com o judiciário. Para eles, o judiciário era tão somente a boca da lei. O judiciário, ele tinha de se vincular à lei de forma ferrenha. O judiciário não podia criar leis. O judiciário, ele tinha que ser subserviente à produção do legislativo, que, por sua vez, apenas para reforçar, representava a vontade geral do povo. E percebam, dentro desse contexto, a Constituição ela não era considerada como uma norma jurídica. Talvez isso soe um pouco estranho para vocês, tendo em vista que diariamente nas petições, nos documentos jurídicos que vocês fazem ou assinam, a Constituição sempre figura como uma norma jurídica a ser aplicada pelo Poder Judiciário. Não era o caso da Europa do século XVIII.
A Constituição era tão somente uma lei orgânica, ou seja, como um ato dispositivo para que as pessoas lessem e seguissem, mas não necessariamente como uma lei. E se nós somarmos esses três elementos, o legislativo, ou o poder legislativo, como o principal órgão, o órgão que vai representar a vontade geral do povo, a figura do judiciário como uma boca da lei, ou simplesmente reprodutor das decisões políticas, e a Constituição como uma norma política e uma norma jurídica, é possível entender por que não surge na Europa do século XVIII a ideia de controle de constitucionalidade. Ou seja, a ideia segundo a qual o judiciário poderia declarar a inconstitucionalidade de uma lei produzida pelo parlamento. Então, essa ideia não poderia surgir dentro desse contexto, apenas para reforçar. Por quê? Porque a lei era a representação da vontade geral do povo, o judiciário é a boca da lei, e a Constituição uma norma política. Então, essa ideia de controle de constitucionalidade, ela seria impensável de ser aplicada naquele contexto político e social da Europa do século XVIII. Deu para entender, pessoal? Vocês entenderam porque, mesmo após a Revolução Francesa, em 1789, não surgiu controle de constitucionalidade na França nesse período, tendo em vista a concepção de norma constitucional deles, que era uma concepção de Constituição como norma política e não jurídica. Deu para entender isso, pessoal? Ficou claro? Sim, sim. Então, vou seguir. Nesse mesmo período, mas do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América, havia eclodido também uma revolução, a Revolução Americana de 1787. Mas percebam que o contexto político é completamente diferente. Então, os Estados Unidos da América eram uma colônia da Inglaterra. Então, por serem uma colônia, eles não estavam regidos diretamente por um rei ou um imperador, mas eles recebiam da coroa inglesa as leis que exploravam a produção da burguesia nascente norte-americana. Então, os burgueses norte-americanos, eles não estavam preocupados com a figura de um chefe do poder executivo forte, como um imperador ou um rei. Os burgueses norte-americanos, eles estavam muito mais incomodados com a taxação, a tributação que estava sendo feita pela coroa portuguesa dos seus bens. E então, como os norte-americanos eles estavam recebendo apenas uma parte do exercício do poder monarquista da Inglaterra na figura das leis que taxavam os bens dos colonos norte-americanos, eles começaram a criar como um elemento de sua cultura política uma desconfiança das maiorias. Então, os norte-americanos, e essa é uma característica de sua política até hoje, eles desconfiam significativamente do governo da maioria. Então, toda a estrutura política norte-americana que surge dentro desse contexto de uma pequena colônia de puritanos protestantes que reverenciam textos sagrados, que estão preocupados em construir uma sociedade capitalista que teme
o governo de maiorias imprudentes, nesse contexto político-social, eles vão desenvolver uma desconfiança para com o legislativo. Então, vejam que na Europa, principalmente em França, o legislativo será considerado como uma grande representação do poder popular. Ao passo que nos Estados Unidos, por conta dessa formação do seu Estado, eles terão muita dificuldade em lidar com governos de maioria ou decisões tomadas por maiorias. Então, eles sempre foram um povo muito desconfiado do poder legislativo. É por essa razão que a Constituição norte-americana, desde sempre, portanto, desde o século XVIII, ela é considerada como uma norma jurídica. Então, para os norte-americanos, desde sempre a Constituição ela é caracterizada como uma norma jurídica. E se a Constituição é uma norma jurídica, ela também submete todas as normas que estão situadas em um patamar inferior a ela. A Constituição, ela também vincula a produção legislativa. Então, se a Constituição é uma norma jurídica, o legislador também tem de prestar atenção nela e ele está limitado pela Constituição. Então, é interessante notar como os diferentes contextos político e social dessas duas experiências revolucionárias gestaram diferentes concepções de Constituição. Uma concepção jurídica, no caso dos Estados Unidos, e uma concepção política, no caso europeu. Por essa razão, nos Estados Unidos, o controle de constitucionalidade surge no século XVIII e ele não vai surgir na Europa do século XVIII. A gente vai ver como esse controle de constitucionalidade vai surgir na Europa anos depois. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão, algum ponto que vocês queiram que eu volte, explique melhor? Tudo bem. E onde está, ou onde estava, a grande fundamentação teórica para explicar o controle de constitucionalidade das leis? E eu posso indicar para vocês um livro que representa o marco zero do direito constitucional. Então, o livro que no Brasil foi intitulado O Federalista, nesse livro constam boa parte das formulações que representam a estrutura do direito constitucional até hoje. Então, nesse livro, é tão importante para os constitucionalistas, intitulado O Federalista, em um dos capítulos, esses autores, como vocês puderam ver, 1788, portanto, no século XVIII, esses autores desenvolveram a justificativa para determinar a existência do controle de constitucionalidade das leis e o mais importante, que é o que eu quero que a gente entenda aqui. Por que esse controle compete ao Poder Judiciário? E se hoje
se hoje, na nossa política, quem vai decidir se a tese do marco temporal existe ou não é uma corte composta por 11 pessoas, e não vocês, não nós, é por causa desse cara aqui, do Alexander Hamilton, e por conta da tese que ele vai desenvolver aqui sobre controle de constitucionalidade. E o que está por trás da tese? Aí, claro, ele dá várias justificativas. Eu quero focar-me apenas em duas, que eu acho que são as principais. Mas caso vocês queiram, eu posso explorá-las depois. Então, o que o Hamilton vai dizer? Ele vai dizer o seguinte. Ora, o principal pressuposto dele é o seguinte. A Constituição é uma lei. Ponto. A Constituição é direito. Sabe quando vocês formulam a petição de vocês, ou quando vocês embasam juridicamente a petição, vocês colocam lá, Constituição, artigo 5º. Pois é, vocês só podem fazer isso porque a Constituição é uma norma jurídica. E o Hamilton, ele parte desse pressuposto. Ele parte do pressuposto de que a Constituição é uma norma jurídica. E se ela é uma norma jurídica, ela submete ou ela estabelece regras que limitam e vinculam os poderes constituídos. Constituídos, por óbvio, pela Constituição. Então, o poder legislativo, ele é um poder constituído pela Constituição. E se ele é um poder constituído, o poder legislativo atua com limites. O poder legislativo, diferentemente do que, por exemplo, queriam os franceses, o poder legislativo não pode tudo. Ele está submetido à Constituição. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro, que para mim vai explicar para a gente por que é o judiciário que decide questões relativas a controle de constitucionalidade. Então, o que vai dizer o Hamilton? Ele vai dizer o seguinte: a Constituição é uma norma jurídica, ela impõe competências e deveres para todos os poderes constituídos, incluído aí nesse cálculo o poder legislativo. Então, o poder legislativo ele não pode agir de forma ilimitada. E se a Constituição é lei, se a Constituição é direito, vai dizer o Hamilton, qual é o poder entre os três que caracterizam a República? Qual é o poder que é responsável pela interpretação das leis? O judiciário. Então, o Hamilton vai dizer o seguinte: quem vai realizar controle de constitucionalidade das leis é o poder a quem compete a interpretação das leis. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu, bem, o poder competente para a interpretação das leis é o judiciário. Então, quem vai realizar controle de constitucionalidade será este poder. E é daí que vem a ideia que vigora no Brasil até hoje, a ideia de que todo e qualquer ai, desculpa, gente, aqui eu estou recebendo ligação direto aqui de um número que eu não conheço, eu acho que é golpe. Eu vou só afastar meu celular, senão ele vai ficar tirando minha concentração. Então, o que o Hamilton vai dizer? Desculpa, o que vale dessa ideia do Hamilton até hoje no Brasil? No Brasil,
o juiz da comarca mais longínqua do estado do Pará, até o Supremo Tribunal Federal, eles podem exercer controle de constitucionalidade das leis. Porque qualquer juiz daqui de Belém e os ministros da Suprema Corte do Brasil podem exercer controle de constitucionalidade? A resposta está aqui, no Hamilton. Por quê? A Constituição é uma norma jurídica, o poder legislativo, ele é um poder que atua com base em limites, e como a Constituição é lei e compete ao poder judiciário interpretá-las, quem deve realizar o controle de constitucionalidade das leis é o poder judiciário. É por isso que no Brasil nós dizemos que o controle de constitucionalidade ele é exercido de maneira difusa, porque esse poder ele está difundido por todos os juízes e juízas que compõem o poder judiciário em nossa nação. É por isso que vocês ouvem falar em controle de constitucionalidade difuso, porque para o Hamilton esse poder está difundido por entre todos os juízes que compõem o poder judiciário. E qual é o motivo? É um argumento, e eu vou dizer para vocês aqui, pessoal, é um argumento que, logicamente, é muito frágil. Porque qual é o argumento do Hamilton? Quem vai exercer esse poder gravíssimo, que é controlar a constitucionalidade das leis? O que o Hamilton vai dizer? É o poder judiciário. Por que é o poder judiciário? Porque esse é o poder que, via de regra, interpreta o direito, interpreta as leis. E se a Constituição é uma lei, então compete ao Poder Judiciário exercer o controle de constitucionalidade. Mas percebam que, logicamente, essa argumentação não faz muito sentido. Porque, tudo bem, o Poder Judiciário é o poder que interpreta as leis, mas isso não quer dizer que ele monopolize essa prática, ou que ele seja o único órgão capaz e competente para fazê-lo. Porque, vejam só, o argumento do Hamilton poderia ser assim: a Constituição é lei, ok. Ela é uma norma jurídica, ok. Ela vincula o poder legislativo e judiciário, ok. Mas quando surgir uma dúvida sobre a constitucionalidade das leis, quem vai decidir sobre o tema é o Conselho do Povo. Por exemplo, ele poderia ter dito isso. Formado por membros representativos de todos os gêneros, etnias, orientações sexuais, etc. Ele poderia ter dito isso. Mas ele utilizou um argumento logicamente frágil, que é, bem, se o judiciário interpreta as leis, então é ele que tem que fazer controle de constitucionalidade. Então, por culpa desse argumento logicamente frágil, hoje no Brasil, quem decide sobre praticamente tudo é o Supremo. Meus alunos me mandaram há bem pouco tempo atrás, a decisão do Lewandowski, que disse assim, tem que vacinar adolescente, sim. Então vejam, quem decide sobre tudo no Brasil é o Lewandowski. Qual a justificativa? Agradeçam ao senhor Alexander Hamilton, que em 1788 desenvolveu esse argumento que é logicamente fraco. Beleza? Tranquilo até aqui? Deu para entender, pessoal? Porque o poder judiciário que exerce controle de constitucionalidade em nosso país? Deu para entender por que o Hamilton disse que competiria ao judiciário exercer controle de constitucionalidade? E por que essa ideia só pôde surgir nos Estados Unidos, um país que não gosta muito de poder do povo, ou que não gosta muito da atuação do legislativo, e que não gosta muito da participação popular ou de maioria no processo de tomada de decisão do seu país? Deu para entender? Está dando para entender? Por favor, eu preciso que vocês me digam. Tá ótimo, professor.
Não entendi. Desculpa, acho que vocês falaram ao mesmo tempo. Professor, aqui é Miguel. Diga, Miguel. Fala, meu amigo. Miguel daqui do estado de Roraima. Diga aí, Eu Miguel. acho que não dá para me ver porque eu tenho um problema de internet, professor. Meu amigo, não tem problema algum. Fique tranquilo. Não precisa ligar sua câmera. Professor, aqui fiquei um pouco dúvidas, Pode falar. onde o senhor falou sobre a Constituição é uma lei, né? É uma norma jurídica, né? E a Constituição também vincula no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, isso? Não sei se alguma parte eu Exato. esqueci, não acompanhei. Isso mesmo. Ela se submete a algumas regras, ele tem limite, como que eu não consigo entender, não sei se o senhor falou isso, sobre a limitação. Sobre a limitação de quem? Desculpa, Miguel. Aí eu que não peguei essa última parte. Tá, eu acho que poder legislativo, ela atua com base de limite, alguma coisa assim, eu não consegui acompanhar bem, não sei se o senhor falou. Sim, eu posso voltar nessa ideia. Eu posso voltar a essa ideia Isso. sobre a vinculação dos poderes à Constituição. Então, o Eu acho que argumento... Oi, pode falar. Certo, eu vou te explicar, e caso tu permaneças com a dúvida, tu voltas e me pergunta. Então, a base do pensamento do Hamilton, que é a base ainda do pensamento constitucional contemporâneo, sobre a relação entre Constituição e poderes, ela se desenvolve mais ou menos da seguinte forma. Mais ou menos da seguinte forma. A Constituição, ela representaria a vontade do povo, porque ela foi formada pelo poder constituinte, e é a Constituição quem vai criar o poder legislativo, executivo e judiciário. Portanto, é a Constituição quem vai atribuir poderes a esses três campos, ou a esses três ramos da política. É a Constituição quem vai atribuir competências e poderes a esses ramos. E se a Constituição ela foi criada pelo poder constituinte, o poder legislativo, executivo e judiciário, eles são chamados poderes constituídos pela Constituição. E se eles foram constituídos pela Constituição, eles estão limitados e submetidos a ela. Porque se foi ela quem criou o poder legislativo ele não pode agir livremente, porque ele é uma criação da Constituição. Então, quando o Hamilton diz que o poder legislativo, o judiciário e o executivo estão limitados à Constituição, ele quer dizer que essa limitação decorre do fato de a Constituição ter criado o poder legislativo. Então, ela vai dizer que a atuação do legislador, do poder judiciário e do executivo, ele está vinculado à Constituição porque o legislativo, é um poder, o poder legislativo, é um poder criado pela Constituição. Então, tudo que ele fizer, tudo que o poder legislativo fizer, ele deve respeito à Constituição, ele deve respeito às normas constitucionais. E se o legislativo pisar fora do campo constitucional, ou ele extrapolar suas competências, ele deverá sofrer sanções. E a sanção a ser empregada, no caso de o legislativo violar a Constituição, é a declaração da inconstitucionalidade das leis.
E quem vai realizar esse exercício, ou quem vai realizar a competência de declarar a produção política do legislativo como inconstitucional? O Poder Judiciário. E por que o Poder Judiciário o fará? Porque compete ao Poder Judiciário interpretar as leis. Como a Constituição é uma lei, competirá ao Judiciário declarar a inconstitucionalidade de uma lei editada pelo Poder Legislativo. Ficou um pouco mais claro, Miguel? Era essa a tua dúvida? Era isso que tu tinhas em mente? Isso, professor. Agora ficou claro. Compreendido. É? Olha lá. Isso. Tranquilo, então eu vou seguir. Mas pessoal, esse foi o contexto de criação, portanto, do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, que vigora até hoje, e que influenciou, como nós já vamos ver daqui a pouquinho, e que influenciou sobremaneira o controle de constitucionalidade no Brasil. Então, se hoje no Brasil todo e qualquer juiz de primeiro grau, até ministro de Suprema Corte, se eles podem exercer controle de constitucionalidade, é porque eles tomaram de empréstimo essa ideia do Hamilton de controle de constitucionalidade. Então, se hoje vocês podem pedir em qualquer peça de vocês, em qualquer peça, em qualquer momento da atuação de vocês, se vocês podem pedir a inconstitucionalidade de uma lei, é porque o modelo de controle de constitucionalidade difuso de origem norte-americana subsidia essa prática, subsidia essa atuação que vocês eventualmente podem desenvolver. Então, toda a produção legislativa, política do país, ela pode ser contestada em face da Constituição perante qualquer órgão do Poder Judiciário, porque como o Poder Judiciário é o poder a quem incumbe interpretar a Constituição como seu campo próprio de atuação, compete ao Judiciário exercer controle de constitucionalidade. Como nós vimos, essa não é uma argumentação logicamente muito forte. Mas ela embasou a estrutura ou o desenho político das nossas instituições, como nós vamos ver daqui a bem pouquinho. Mas isso foi nos Estados Unidos no século XVIII. Como eu disse a vocês, na Europa, a Constituição não era uma norma jurídica. Na Europa, a Constituição era uma norma, uma lei política. Na Europa, o juiz era a boca da lei. Na Europa, o juiz era a boca da lei. Na Europa, o parlamento era o órgão político mais importante. Na Europa, eles não entendiam como possível atribuir ao Poder Judiciário um poder tão grande como foi dado nos Estados Unidos. Mas o controle de constitucionalidade das leis ele vai surgir no contexto europeu pela mente desse cara aí, o Hans Kelsen, um austríaco que é muito conhecido de nós que estudamos direito, por ser autor de um livro clássico entre os positivistas, intitulado A Teoria Pura do Direito, ou Teoria Pura do Direito. E o Kelsen foi quem trouxe para a Europa a ideia de controle de constitucionalidade das leis. Mas qual foi o contexto político que fez surgir na Europa? E vocês vão ver como isso vai afetar o Brasil também. Qual foi o contexto
de surgimento do controle de constitucionalidade na Europa, no início do século XX. Então, lembrem-se, na Europa, como nós vimos no exemplo francês, a Constituição era uma norma política, o judiciário era a boca da lei, o legislativo era o poder mais importante, as leis eram quase sagradas, eram intocáveis, e o Kelsen se viu, ele estava diante desse contexto político. Mas, vejam só. O Kelsen teve de se deparar com um problema. Ele teve de se deparar, não, perdão. Ele precisava solucionar um problema que surgiu na Áustria e na Alemanha do início do século XX, que foi o problema do federalismo. Então, se vocês bem se lembram das aulas e das discussões sobre federalismo, vocês devem se lembrar que o federalismo é uma forma de distribuição geográfica do poder, ou de distribuição territorial do poder. Então, em vez de nós termos um poder que é centralizado em um único território, eu divido esse poder em unidades. No Brasil, por exemplo, nós temos 4 unidades federativas: municípios, estados, Distrito Federal e a União. E o poder ele está dividido entre essas entidades e unidades territoriais. E a ideia toda do federalismo, e essa é uma ideia, a ideia do federalismo é uma ideia muito ousada e de difícil equilíbrio, porque a ideia básica do federalismo é tentar garantir uma homogeneidade dentro da diferença. Então, é garantir que o Brasil seja Brasil, mas garantir também a existência de entidades federativas autônomas, como o município, o Estado e a União, criando suas próprias leis, criando seus próprios atos administrativos. Então, o federalismo ele caminha nessa corda bamba. Ele caminha nessa linha tênue entre a homogeneidade, a centralização e a heterogeneidade, característica dos estados federais. E se uma das premissas do federalismo é a possibilidade de esses entes territorialmente identificados criarem suas próprias leis, é muito possível ou muito compreensível esperar conflito entre essas leis. Ou conflitos que surjam da aplicação dessas leis. Então, pensem em um caso, e eu vou dar um exemplo da Constituição brasileira para ilustrar para vocês o ponto. Já sei, eu ia usar um exemplo, mas vou usar outro. Então, vamos pensar no que ocorreu em março de 2020. Em março de 2020. Nós tínhamos uma lei federal que estipulava que os governantes poderiam adotar medidas restritivas de combate à Covid-19, entre elas o chamado lockdown. E havia uma discussão a respeito sobre se o presidente da República, portanto, o Bolsonaro, ele podia proibir ou se ele podia aplicar uma medida homogênea para todo o Brasil sobre a impossibilidade de serem decretados
esses lockdowns. Os governadores foram ao Supremo, com base no federalismo, para dizer assim: e Supremo, eu quero que tu garantas que as nossas leis, as leis estaduais, elas possam ser as responsáveis pela determinação das medidas de combate à Covid, e não necessariamente os atos normativos que decorrerão do chefe da União, que é o Bolsonaro. E ao que o Supremo respondeu: tudo bem, estados, essa competência é de vocês. Mas percebam que essa solução do Supremo, ela só foi possível porque no Brasil existe um órgão que serve como árbitro dos conflitos federais, que é o Supremo. Na Europa do início do século XX não existia esse órgão. Então, os austríacos, os alemães, eles se viam às voltas de conflitos parecidos com esses que eu reportei a vocês, mas que não tinham como ter solução alguma, tendo em vista a inexistência de um órgão para a solução desses problemas. Então, como é que os estados eles iriam lidar com a seguinte situação? Um estado diz assim: essa competência é minha. E a União diz: não, essa competência é minha. Não é tua, Estado federado. Então, havia sempre esse conflito, mas não havia ninguém para solucioná-lo. É aí que entra em cena o gênio do Hans Kelsen. Porque o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: eu não posso dar essa competência, ou eu não posso atribuir essa competência ao Poder Judiciário. Por que eu não posso atribuir essa competência ao Poder Judiciário? Por várias razões. Uma delas, o Poder Judiciário é a boca da lei. Ele só tem de decidir o que está expresso na lei. E outra, essas discussões elas estarão carregadas de conteúdo político. Eu não posso jogar essa alta voltagem política nos colos do Poder Judiciário. E o legislador ainda é o órgão mais importante. E eu tenho que sempre dar crédito ao Poder Legislativo. Qual foi a saída encontrada pelo Kelsen? Uma saída, devo dizer a vocês, muito engenhosa. O que o Kelsen vai sugerir? Ele vai sugerir a criação de um tribunal constitucional. Ou seja, ele vai sugerir a criação de um tribunal que está situado, olha a sacada dele, fora do Poder Judiciário. O Tribunal Constitucional, ele está situado fora da organização do Poder Judiciário local. Ele não é um órgão do Poder Judiciário. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a partir de hoje, eu não quero que vocês digam e repitam que o Supremo ele é um tribunal constitucional. Ele não é um tribunal constitucional. O Supremo Tribunal Federal é uma Suprema Corte. E por que o Supremo Tribunal não é um tribunal constitucional? Porque o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele faz parte do poder legislativo. Eita, falei besteira. Ele faz parte do Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário no Brasil, ele faz parte, ele é órgão ápice do Poder Judiciário. Então, ele está dentro da estrutura. Ele não é um tribunal constitucional. Ele é uma Suprema Corte. Não cometam esse erro. Os ministros gostam de dizer que eles são o Supremo Tribunal Federal, um tribunal constitucional. Não é. Ele não é e não é. Tribunal Constitucional tem a Alemanha.
cujo tribunal não faz parte do Poder Judiciário. Ele não é um tribunal de revisão, como o Supremo é. Então, essa foi a primeira sacada de gênio do Kelsen. Rapaz, eu vou criar um órgão específico que só vai analisar controle de constitucionalidade. E esse órgão específico, ele vai atuar em auxílio ou socorrendo o poder legislativo. Olhem que curioso. Me ajudem aqui nessa, por favor. Me ajudem aqui nessa. Então, o que o Kelsen está dizendo? Ele está sugerindo criar um tribunal que se veste como tribunal. Tem juízes como tribunal. Mas esse tribunal, ele opera ao lado do poder judiciário. Ai, desculpa, perdão, deixa eu voltar para não confundir. O Kelsen está propondo a criação de um tribunal. E esse tribunal é composto por juízes como um tribunal, que decide como um tribunal, mas que atuará como braço direito do poder legislativo, no exercício do controle de constitucionalidade das leis. Isso soa familiar a vocês? Há algum órgão no Brasil que se assemelhe a um tribunal como o kelseniano, ou seja, um tribunal que não faz parte do Poder Judiciário e que atua em auxílio ao Poder Legislativo? Vocês conseguem pensar em algum órgão no Brasil que se assemelhe a essa estrutura? Vocês lembram? Ou têm alguma ideia? Como é a pergunta, professor? Eu repito, Dimas. Então, só para recapitular. O Tribunal Constitucional kelseniano, ele não faz parte do Poder Judiciário. Ele é um órgão que está fora da estrutura judicial. Então, por que o Kelsen fez isso? Só para lembrar. Porque, para o Kelsen, juízes não podem exercer controle de constitucionalidade. Porque eles são representam a mera boca da lei. A Constituição é um ato ou uma norma política, não é uma norma jurídica. E o judiciário, ele não pode ser contaminado pelas disputas políticas. Então, o que o Kelsen faz? Ele cria um órgão à parte. Ele cria um tribunal, que é esse que está na figura. O primeiro tribunal constitucional do mundo. E o que o Kelsen disse? Ele disse que esse tribunal ele será composto por juízes. Mas esse tribunal não fará parte do Poder Judiciário. Ele será um órgão que auxiliará o Poder Legislativo. E a minha pergunta, Dimas, foi a seguinte. Há, no Brasil, um órgão que anda como um tribunal, se veste como um tribunal, cheira como um tribunal, mas não faz parte do Poder Judiciário e que atua em auxílio ao Poder Legislativo? Há no Brasil um órgão parecido? TCU? Perfeito, Dimas. Excelente. Tu podes, se for o caso, Dimas, por favor, só se você se sentir à vontade, mas tu podes nos informar o que faz o TCU ou qual é a competência dele, só se tu se sentires à vontade, Dimas. A minha internet está horrível aqui. Sem problema. Então, o TCU é um tribunal que auxilia o legislativo, né? Dando esses parecer como é que me falhou a palavra aqui? Pareceres técnicos mesmo, de acordo com a legislação, né? Com as normas em vigor. Perfeito, Dimas. Pareceres
que vão subsidiar, muito obrigado, Dimas, que vão subsidiar a atuação do legislativo no julgamento das contas do Poder Executivo. Essa é a função do TCU, do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, e, em alguns casos, do Tribunal de Contas dos municípios. Então, percebam como essa estrutura ela não é tão fora da nossa realidade. Então, como muito bem o Dimas nos lembrou, os tribunais de contas, eles são formados por juízes. No caso, a gente chama de conselheiros. Mas esses conselheiros, eles têm as mesmas prerrogativas que são concedidas aos membros do Poder Judiciário, isso de acordo com a nossa Constituição. Então, o Tribunal de Contas, ele é formado por ministros, mas que não fazem parte do Poder Judiciário e cuja função é julgar, como o Dimas nos lembrou, a partir de pareceres técnicos, as contas do Poder Executivo. Então, o que o Kelsen vai nos dizer é o seguinte: eu quero criar uma coisa parecida, só que é só para julgar as leis. É só para realizar controle de constitucionalidade. Deu para entender essa ideia do Tribunal Constitucional e por que nós não temos Tribunal Constitucional no Brasil? Então, o Kelsen vai dizer assim: para solucionar os problemas do controle de constitucionalidade na Europa, eu vou criar um novo órgão, que é o Tribunal Constitucional. E aí o Kelsen ele vai dizer o seguinte: como ele criou o Tribunal Constitucional principalmente para a solução de casos relativos à federação, a problemas federativos, então ele não precisava dar a toda e qualquer pessoa a competência para exercer esse controle de constitucionalidade. Então ele disse que quem vai acessar o Tribunal Constitucional? Apenas um pequeno rol de legitimados. E esse rol de legitimados ele vai levar a questão ao Tribunal de Contas por meio de uma ação específica. Que nós vamos ver que no Brasil ela vai assumir o nome de ação direta de inconstitucionalidade. Para o Kelsen era chamado de reclamação constitucional ou queixa constitucional. Então, o Kelsen ele vai dizer que quando surgir um conflito legislativo, quem vai julgar é o Tribunal Constitucional. Esse Tribunal Constitucional ele não faz parte, só para lembrar, do Poder Judiciário. Ele vai julgar a lei, ele vai julgar o papel. Eu sempre brinco que o Kelsen ele era um pouco idealista nesse sentido. Porque na visão do Kelsen, o Tribunal Constitucional ele ia julgar um papel, que é a Constituição, e a lei, um outro papel. Então, ele ia jogar papel com papel. Essa ideia do Kelsen, ela está na literatura como a ideia de um julgamento feito em abstrato. Ou seja, como Kelsen queria tirar todo o conflito político das decisões sobre controle de constitucionalidade, o Tribunal Constitucional ele ia analisar só papel. Se a lei ela está ou não de acordo com a Constituição. Papel versus papel. Essa era a tese ou a ideia kelseniana de tratar sobre o controle de constitucionalidade. Então, esse modelo europeu de controle de constitucionalidade, ou esse modelo kelseniano, ele vai influenciar toda a Europa. Toda a Europa. Que vai ser constituída basicamente por tribunais constitucionais. Então, com isso, a gente consegue fechar a ideia de como os modelos de controle de constitucionalidade surgiram nos Estados Unidos e na Europa e como eles irão influenciar, a partir de agora,
a formação do nosso controle de constitucionalidade, portanto, o controle de constitucionalidade no Brasil. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Alguma questão, alguma dúvida, algum problema, algum ponto que vocês queiram que eu volte, que eu explique? Tranquilo, professor. Beleza. Então vamos lá. E o Brasil? Onde ele se insere nessas discussões? Onde o Brasil se insere dentro do processo de formação e constituição do controle de constitucionalidade? Então vamos para uma parte da história do Brasil e vamos tentar entender como o nosso constitucionalismo ele incorporou o controle de constitucionalidade. Então, se vocês lembrarem, o Brasil ele surge como nação independente em 1822, e tão logo ele se constitui como uma nação independente, ele cria a sua própria Constituição em 1824, data da nossa primeira Constituição. Mas como o Brasil, à época, era uma monarquia, como o Brasil era uma monarquia, então todos os poderes políticos estavam concentrados nas mãos do imperador, que exercia seu poder livremente e com pouco controle. Então não havia espaço para controle de constitucionalidade em 1824 no Brasil. Com a declaração da República, em 1891, é aberto um espaço para a incorporação dos ideais liberais norte-americanos. E esses ideais liberais, eles vieram pelas mãos desse rapaz aqui, do senhor Rui Barbosa, que foi o grande inspirador da Constituição. Grande inspirador não, desculpa, foi ele quem fez, ele quem confeccionou a Constituição de 1891 do Brasil, a primeira Constituição republicana. Constituição essa que fez um Ctrl-C, Ctrl-V da Constituição norte-americana. Então percebam que aí vão começar os grandes problemas no Brasil. Infelizmente, Rui Barbosa foi responsável por alguns deles. Então, qual era a ideia do Rui Barbosa? Olha a ingenuidade desse rapaz. Ele, como um grande conhecedor da história norte-americana e do desenvolvimento institucional norte-americano, ele, no âmbito da sua ingenuidade, pensou o seguinte: o Brasil de 1891 está como um país bastante desunido, ele manteve-se como estrutura territorial por força do imperialismo, por força da monarquia instaurada no Brasil, mas haviam ainda grandes revoltas ao longo do Brasil, talvez na época republicana a revolta de Canudos seja mais importante, mas o Brasil se estruturou de forma diferenciada em termos regionais. A escravidão ela tinha acabado de ser extinta, ela foi extinta em 1889, e os negros eles não foram incorporados imediatamente por meio de políticas inclusivas. Então o Brasil era um país desigual, pobre, com uma diferença regional abissal, com problemas relativos à participação popular na política. Há uma grande parte da historiografia que comenta que a República no Brasil foi instaurada por meio de um golpe militar, proposta pelo Marechal Deodoro da Fonseca,
e que a população ela simplesmente não entendeu o que estava ocorrendo. Há uma expressão que diz que o povo teria assistido bestializado ao que ocorrera no momento da declaração da República. Então, essa era a situação do Brasil. Um povo analfabeto, pobre, rural, com extrema... que tinha de conviver com uma extrema desigualdade racial, social, desigualdades regionais. E qual foi a brilhante ideia do Rui Barbosa? Égua, olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos está bacana, né? Os Estados Unidos é um país tão bom, está dando certo. E, com certeza, ele só está assim por causa da Constituição dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar a Constituição norte-americana para o Brasil. E aí todos os nossos problemas vão se resolver. Que ingenuidade, né, galera? Então, quando o Rui Barbosa ele traz as bases do modelo institucional norte-americano para o Brasil em 1891, o que vem com essa decisão do Rui Barbosa? O que vem no caminhão liberal norte-americano? Olha o que está vindo no caminhão aí. Presidencialismo, nós temos até hoje. E o presidencialismo, meus amigos e minhas amigas, não se enganem. Presidencialismo é imperialismo disfarçado. Vejam os poderes dos nossos presidentes da República. Bolsonaro pode praticar um genocídio. Os seus ministros podem mandar cotoco para as pessoas. E nada acontece. Ele indica ministros, ele demite pessoas, ele pode iniciar projeto de lei, ele pode iniciar projeto de emenda constitucional, isso vocês vão ver com o UES, quando vocês estudarem processo legislativo, como o presidente da República no Brasil é poderoso. Quem criou esse mondrongo? Os norte-americanos, porque, como eu disse a vocês, os norte-americanos não gostam muito de participação popular, não gostam muito de muita gente decidindo sobre coisas, então eles criaram a figura do presidente. Por que a gente não tem muito presidente lá na Europa? Porque lá é tudo primeiro-ministro. Os caras não são besta. Eles vivenciaram que é um poder executivo forte nas mãos dos monarcas absolutistas. Então, eles criam o parlamentarismo. Então, continuando. O que vem no caminhão liberal norte-americano? Presidencialismo veio nesse caminhão. Bicameralismo, Câmara dos Deputados, senadores. E o federalismo. Só que o que vem de brinde nesse caminhão? Controle de constitucionalidade. Então, de brinde, o Rui Barbosa ele foi responsável pela inserção do controle difuso de constitucionalidade no Brasil em 1891. Então, tudo aquilo que nós discutimos no caso americano, sobre a atuação do Poder Judiciário, sobre o controle difuso de constitucionalidade, só para rememorá-los, por que o controle de constitucionalidade é difuso? Porque ele está difundido por entre todos os órgãos do Poder Judiciário. Todos os órgãos do Poder Judiciário. Desde o juiz de primeiro grau, aqui em Belém, até os ministros da Suprema Corte. E quais são outras características desse controle de constitucionalidade difuso? Ele pode ser manejado por qualquer pessoa, no bojo de qualquer processo. Por um mandado de segurança, por meio de um recurso, por meio de no âmbito de qualquer processo, qualquer pessoa pode questionar a constitucionalidade de uma lei. Essa tradição nos foi legada pela atuação do Rui Barbosa a partir dessa sua decisão de copiar e colar a Constituição norte-americana de 1887. Então, 1787, desculpa. É possível dizer, então, que no Brasil o controle de constitucionalidade ele se inicia em 1891 por meio da influência norte-americana
na Constituição de 1891. Tudo isso trazido pela pena do Rui Barbosa, alguém que hoje nós podemos considerar um idealista, ou seja, ele idealizava solucionar os problemas do Brasil por meio de um transplante, transplantando as instituições norte-americanas para um contexto, como eu disse a vocês no início, econômico e político completamente diferente. E o resultado, como vocês devem imaginar, foi desastroso, né? Principalmente no que diz respeito ao federalismo, porque ele reforçou as desigualdades regionais e aprofundou as elites, ele reforçou o poder das elites locais e regionais, ao passo que fez enriquecer São Paulo e Minas, como vocês devem lembrar da política dos governadores, e o poder exercido pela União, ela foi muito mais forte durante esse período, como vocês devem lembrar do período da presidência de figuras como Floriano Peixoto, que submeteu o Estado brasileiro a um quase permanente estado de sítio. Então, a incorporação dessas instituições norte-americanas não funcionou, como não funcionou a incorporação do controle difuso de constitucionalidade no Brasil. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Até aqui? Sim, professor. Ok. Mas aí, vejam, nossa Constituição seguinte, ou nossas constituições seguintes, elas vão assumir uma outra feição. Então, lembrem-se que em 1930 ocorre, de fato, talvez uma das poucas revoluções que ocorreram no Brasil por meio do varguismo, em 1930, que derrota a política do café com leite, da República Velha. Mas percebam que, se o liberalismo norte-americano influenciou a criação do controle de constitucionalidade, o Vargas era um antiliberal. Então, ele não achava muito legal essa ideia de direitos fundamentais e um Estado que não intervém nas relações sociais e nas relações políticas. Por essa razão, na Constituição de 37, que é a Constituição do Estado Novo, um Estado de natureza populista e fascista, o Vargas, ele não apenas suspendeu o federalismo brasileiro, porque ele pretendia centralizar os poderes em suas mãos, mas ele também diminuiu de forma significativa o poder do Supremo Tribunal Federal de exercer esse controle. Porque, de acordo com a Constituição de 37, o presidente da República poderia suspender a decisão do Supremo que declarasse a inconstitucionalidade de uma lei. Está bem aqui no artigo 96 da Constituição de 37, como eu coloquei aí no slide. E aí percebam, e o que eu quero que vocês retenham dessas explicações mais históricas, como nós vamos chegar em 88, como a Constituição de 88 ela vai absorver todas essas influências, e como o controle de constitucionalidade ele vai se estruturar, seguindo. E aí vocês devem se lembrar que em 46, por conta do enfraquecimento do governo varguista em 45, é criada uma Constituição em 46, já de natureza democrática. E essa Constituição de 46, ela vai voltar com o federalismo, só que vai ser um federalismo já mais cooperativo, ele não vai ser aquele federalismo norte-americano, como queria o Rui Barbosa.
a volta do controle de constitucionalidade. E nós vamos experimentar o que muitos autores e autoras consideram como o primeiro momento em que o Estado brasileiro vai respirar ares verdadeiramente democráticos. Porque, não obstante a República tenha sido promulgada em 1889, como nós vimos, o Brasil viveu boa parte desse período sob estado de sítio, durante o período do café com leite submetido às elites regionais de Minas e São Paulo. Vargas assume em 30, por meio de uma revolução, portanto, de meios não eleitorais. Ele percebe que não vai conseguir nada de forma democrática, então, de 34 a 37, ele declara o Estado Novo. Nós vivemos sobre um regime autoritário de natureza civil, não necessariamente militar. E só em 46 nós vamos ensaiar, respirar ares democráticos com a Constituição de 46. Só que, infelizmente, como sempre, os militares, desde o Império, e isso se deve à importância que os militares tiveram durante o período da Guerra do Paraguai, no final do Império, os militares sempre estiveram presentes nos momentos mais decisivos da história política do Brasil, para o bem, mas principalmente para o mal. Então, eles estiveram lá na Declaração da República, eles ajudaram Vargas em sua revolução, ajudaram a depor o Vargas em 45, e em 64, os militares darão um golpe, no dia 1º de abril de 1964. E esse golpe, ele não vai ser seguido de uma alteração imediata da Constituição. Mas os militares, em 65, eles vão criar uma medida que vai afetar de forma significativa o controle de constitucionalidade brasileiro para sempre. Porque os militares, eles vão criar uma ação intitulada de representação de inconstitucionalidade. E os militares, eles vão criar essa representação de inconstitucionalidade aos moldes da ação constitucional pensada pelo Kelsen em 1920, como nós vimos momentos atrás. Só que vejam o seguinte: o Supremo não é uma corte constitucional, ele é uma Suprema Corte. E o que os militares fizeram aqui? Eles pegaram um elemento do modelo kelseniano, que é o julgamento em abstrato das leis, e trouxeram para o Brasil. Um país, como nós vimos desde o Rui Barbosa, um país tradicionalmente difuso. E o que vai caracterizar esse elemento do modelo kelseniano? É a ideia de concentração. E o que quer dizer essa ideia de concentração? Quer dizer que o julgamento dessas ações, no caso aqui, dessa representação de inconstitucionalidade, caberá a apenas um órgão. E esse órgão é o Supremo Tribunal Federal. Então, quando nós falamos em controle difuso de constitucionalidade, eu disse a vocês, isso quer dizer que todo e qualquer juiz poderá exercer essa competência. Quando eu falo em controle concentrado de constitucionalidade, quer dizer que só o Supremo Tribunal pode exercer essa competência. E a convivência entre esses dois modelos de controle de constitucionalidade não será harmoniosa, como nós vamos ver em 88. Mas o que é curioso é pensar em como esse elemento de concentração foi trazido pelos militares. Então, por que os militares eles
estariam tão preocupados em municiar o Supremo com uma ação que vai servir para julgar a respeito da constitucionalidade ou não das leis? Há uma explicação. A explicação é a seguinte: à época, o PGR, o Procurador-Geral da República, ele era indicado livremente pelo chefe do Poder Executivo e ele poderia ser demitido livremente pelo chefe do Poder Executivo. Hoje, como vocês sabem, o PGR ele é indicado pelo presidente, ele é sabatinado pelo Senado, e para ser destituído, ele precisa passar por outra sabatina senatorial. Então, isso quer dizer que o PGR ele atuava como um braço direito jurídico do presidente da República. E os militares, eles não eram tão, ou não estavam tão propensos a aceitar o federalismo brasileiro. E eles consideravam que um dos grandes problemas do Brasil eram as elites políticas regionais. E uma das formas que eles encontraram para tentar limitar e restringir o poder dessas elites era municiando o Supremo com uma ação capaz de julgar diretamente, rapidamente, as leis propostas pelos governadores. E o que é interessante de notar aqui, porque isso vai voltar em 88, esse padrão de atuação do PGR, por incrível que pareça, ele vai permanecer. Se nós pegarmos os dados hoje da atuação do PGR, a principal atuação do PGR é na contestação de leis estaduais, visando a garantir a competência da União. Então, esse ranço, essa prática do PGR em sempre tentar proteger as competências da União vai permanecer até hoje, de forma muito curiosa. Ou seja, hoje o PGR, ele, teoricamente, não é mais um braço direito do presidente. Não é o nosso caso atualmente, né, pessoal? Como vocês sabem, o Procurador-Geral da República é capacho do presidente da República. Então, essa situação, ela apenas agrava a situação da atuação do PGR no plano do controle de constitucionalidade. E a situação do PGR hoje é tão problemática que, como vocês devem ter visto, a manifestação do PGR sobre o marco temporal, ela é literalmente, simplesmente ridícula, porque ele diz que ele é contra a tese do marco temporal, de um lado, mas ele diz que a decisão se essa tese será aplicada ou não dependerá do caso concreto. Ora, cara pálida, então você é favorável à tese, né? Porque se ela puder ser aplicada eventualmente, então é porque ela existe. Se você fosse contra, essa tese não entraria em jogo em nenhum momento. E o PGR só decidiu dessa forma, contrariando boa parte das manifestações de outros PGRs, porque o Aras é um braço direito do Bolsonaro. Para aprofundar ainda mais a crise das nossas instituições. E percebam que esse é rapidinho, Dimas. E esse é um problema que se agrava no controle de constitucionalidade, porque o PGR possui não apenas um poder de influência nos ministros do Supremo muito grande, mas também porque ele consegue ter a capacidade de levar problemas e questões diretamente ao Supremo com extrema facilidade. Então, saber que nós temos um PGR que está alinhado com o governo é sempre um problema. Devo dizer aqui também o seguinte, que a existência de um PGR diretamente aliado com o presidente da República não é uma prerrogativa do Bolsonaro.
Anteriormente, os PGRs indicados pelo Fernando Henrique também seguiam a mesma lógica. Daí vem o apelido para os PGRs de engavetadores gerais da República. O Bolsonaro ele só aproveitou e surfou a onda. E, claro, como tudo, o Bolsonaro da forma mais destrutiva possível. Mas o que eu quero deixar claro aqui não é porque o Bolsonaro fez isso. Não. Ele só está fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é aproveitar de tudo de ruim que nós temos na política e amplificá-la. Pode falar, Dimas, desculpa, é porque eu precisava fechar o raciocínio. Não, Sara, tu tá lembrando aí da construção aí que os militares vieram fazendo aí, né, no período de 65, né? Isso aí, então, tem a ver, reforçou com a forma da federação centrífuga que o Brasil hoje carrega um modelo, né? Com certeza, Dimas. A história do nosso federalismo ela é muito curiosa, por quê? Porque ela se inicia da seguinte forma, copiando o modelo norte-americano. Então, os Estados Unidos criaram o federalismo. Ou seja, a Constituição norte-americana criou a ideia de que é necessário repartir territorialmente o poder. E como eu disse a vocês, e eu só estou falando isso porque o Dimas suscitou a dúvida, eu disse a vocês que os Estados Unidos eles não gostam de decisões majoritárias. Eles não gostam da força do poder popular. E é exatamente por isso que eles criaram o federalismo. Se vocês lerem o artigo de número 20 da obra O Federalista, aquela a qual eu fiz referência no início da aula, vocês verão lá que a justificativa para a criação do federalismo nos Estados Unidos foi o combate ao que o Hamilton chamou de facções, que nada mais são de grupos de pessoas com ideias que poderiam trazer problemas à República. Então, eu crio o federalismo para dificultar a formação desses grupos, dessas facções. Então, é por isso que eles criam o federalismo. Só que qual é o problema de trazer um federalismo norte-americano como fez o Rui Barbosa? Nos Estados Unidos, à época, os estados detinham uma grande competência. E eles só aceitaram fazer parte da União, portanto, de um Estado federal, se eles abdicassem de um pouco do seu poder. Então, os Estados Unidos eles eram formados por vários pequenos países que decidiram abdicar de um pouco de sua autonomia para formar a União. Como lembrou o Dimas, o caso brasileiro é diferente. O Estado, durante o Império, era um Estado unitário. E a divisão territorial era feita de províncias que eram regidas por interventores indicados pelo imperador. Então, as nossas unidades territoriais elas já não tinham muitos poderes. Então, ela não tinha e dispunha de poder de barganha. Quando o Rui Barbosa ele traz o federalismo no Brasil, ele traz o federalismo norte-americano, que é um federalismo, me perdoem a expressão, mas apenas para deixar mais claro. Era um federalismo cada macaco no seu galho. Então, era um federalismo assim, tu aqui, eu aqui. Te vira, meu irmão. E esse federalismo, como eu disse a vocês, trazido para o Brasil, ele só fez aprofundar mais os problemas inerentes à formação do Estado brasileiro. Como eu disse a vocês, nós tínhamos províncias que eram muito ricas por conta da exportação do café e da cana-de-açúcar. Recife, São Paulo, Minas, depois com ouro a partir de 1700. E eu tinha províncias muito pobres, como as províncias do norte, por exemplo, que só depois foram viver e se inserir no mercado pela borracha, mas isso também não dura muito tempo. E com o federalismo cada macaco no seu galho, a responsabilidade da União em ajudar agora os estados mais pobres desaparece.
Então, assim, ei, meu irmão, te vira aí, te vira. Então, os estados mais ricos ficaram mais ricos, os pobres mais pobres, e isso fez com que as elites locais e as elites familiares assumissem o protagonismo da política local. No norte é assim, meus amigos e minhas amigas. Se vocês forem à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal das suas respectivas cidades e dos seus respectivos estados, eu aposto esse mindinho aqui com vocês, que vocês vão encontrar o nome das famílias mais tradicionais das localidades onde vocês moram. Se eu tiver errado, eu dou esse mindinho para vocês. Então, se vocês forem ao Congresso Nacional, a perspectiva se mantém. Para vocês terem uma ideia, a família do Aécio Neves está lá no Congresso Nacional desde a República Velha, galera. E essa é uma tendência da cultura política brasileira que surge por conta do problema trazido pelo Rui Barbosa. O Vargas, ele, claro, não da melhor forma possível, eu particularmente, muito embora o Vargas tenha trazido inúmeros benefícios para o Estado brasileiro, o projeto político dele era realmente de cunho fascista. Então, para o Vargas, ele sabia que ele precisava eliminar as elites políticas locais para criar um Estado verdadeiramente forte. Então, ele acaba com o federalismo. E ele acaba com o federalismo também de uma forma muito inteligente, que é criando uma administração pública centralizadora nos estados. Isso fez com que, quando o federalismo volta em 46, ele já volta diferente, porque ele volta com um tempero varguista. E o que os militares fizeram foi o seguinte: eles mantiveram o federalismo. Eles só aprofundaram nessas medidas varguistas. Uma delas era concentrar poder na União. No papel, o Brasil ainda era um Estado federalista. Mas agora cada vez mais centralizado, como tu falaste, Dimas. E um dos recursos utilizados pelos militares para reforçar a centralização dos poderes nas mãos da União foi o controle de constitucionalidade. Algo que vige e vigora até hoje, com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal, é óbvio. Beleza, galera? Ok, Tranquilo? beleza. E aí nós chegamos à Constituição de 88. E a Constituição de 88, ela vai absorver tudo que nós vimos até agora, vai formular um controle de constitucionalidade complexo, ele é muito complicado de ser entendido, reconheço, e que vai ser um controle de constitucionalidade que vai absorver o tradicional controle difuso de constitucionalidade brasileiro, vindo desde a República, de origem norte-americana. Então, lembre-se sempre do argumento do Hamilton. Mas, o que a Constituição de 88 vai fazer? Ela vai aumentar os poderes do Supremo no âmbito daqueles elementos de concentração que o Brasil pegou de empréstimo do Kelsen. Por que eu estou falando de elementos, empréstimo? Porque, como vocês viram, o projeto kelseniano era um, aqui o Brasil é outro. Aqui é Suprema Corte, controle difuso e elementos de concentração. Por que elementos de concentração? Porque a ADIM, a ADC, a ADPF, elas são julgadas apenas
pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa competência do Supremo, ela não exclui a competência que compete a todo e qualquer juiz e juíza brasileira de realizar o controle difuso de constitucionalidade. Então, paralelamente no Brasil, hoje, em 88, eu tenho um controle tradicionalmente difuso, exercido por qualquer órgão do Poder Judiciário, sob qual justificativa? A justificativa hamiltoniana. A Constituição é lei, compete ao Judiciário interpretar a lei. E nós também, agora, aumentamos os elementos de concentração típicos do modelo europeu kelseniano. Nós criamos agora uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação, inclusive, é aquela que foi julgada pelo Supremo no caso do plano de vacinação em territórios indígenas, que foi aquela decisão pelo Barroso, a ADPF 709. Então, todos esses elementos, para vocês verem a importância dessas ações. Então, essas ações, elas compõem o que nós chamamos de controle concentrado. Por que controle concentrado? Porque essas ações estão concentradas nas mãos do Supremo. Só ele pode julgar. Perguntinha de prova. Perguntinha de prova. No Brasil, só o Supremo Tribunal pode exercer controle de constitucionalidade das leis? A resposta é... É com vocês. A resposta é... Não. Exato, Amanda. Não. Nós temos aqui dois sistemas e modelos de controle. Um modelo difuso, que é exercido por todo e qualquer órgão do Poder Judiciário. Todo e qualquer órgão pode ser controle de constitucionalidade. Difuso. Mas só o Supremo pode exercê-lo de forma concentrada. E como ele exerce esse controle concentrado? Ao julgar ações especiais. A ADIM, ADC, ADPF e ADIM por omissão. Então, no Brasil, nós convivemos com esses dois modelos e essa convivência ela não é harmoniosa, como nós vamos ver amanhã. Tudo bem, pessoal? Então, para hoje, é isso que eu queria que nós discutíssemos. Como surge o controle de constitucionalidade, o desenvolvimento dele nos Estados Unidos, na França, seu desenvolvimento nos Estados Unidos e na Alemanha e na Áustria, como essas discussões chegam ao Brasil e como o controle de constitucionalidade é utilizado politicamente e como nós chegamos em 88. Nessa mistura complicada entre um modelo tradicionalmente difuso, que vem desde a República Velha, e um modelo que agrega elementos de concentração que foram trazidos desde a ditadura militar. E 88 tenta fundir esses dois elementos em um controle de constitucionalidade bastante complexo e de cuja interação resulta movimentos não tão harmoniosos. Mas isso nós vamos discutir amanhã. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos ainda um tempinho, caso vocês tenham dúvidas, questionamentos a fazer, pontos que vocês querem destacar. Professor, boa noite. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Todas, Essa aula Janine, magnífica, todas. o senhor fez o slide dela, professor? Sim, eu não tinha colocado o slide aqui? Meu Deus, Então, professor, acho que eu posso ter
Para mim não apareceu hoje, tipo, por isso que eu resolvi perguntar agora. Mas que, por sinal, foi uma aula esplêndida, professor. Poxa, obrigado, Raimundo. Gente, Eu, eu eu, não transmiti. eu tá seguindo mais ou menos por aqueles apontamentos lá. Eu achava que não tinha Meu também slide. égua, gente, desculpa, eu sou muito burro. Eu não transmiti. Vocês têm. Não transmiti os slides. Gente, mil perdões. Vocês têm algum grupo de WhatsApp? Temos, professor, tem um Tem grupo. sim. Gente, eu vou mandar agora o slide, só para provar para vocês que ele estava tudo pronto. Porque eu estava fazendo referência. Olha aqui, tá aqui, olha só esse cara. Gente, que vergonha, desculpa. Gente, desculpa, perdão. Quando você citou aquele um autor lá, eu não consegui ver. Eu digo, será que é só para ele? Perdão. Professor, Por sinal, mas a professor, aula Não, foi eu vou boa. mandar agora. Também me manda um WhatsApp, por favor. Tu Exato, tem o professor. WhatsApp, Foi uma né? aula magnífica que o senhor apresentou aí. Tipo, o Obrigado, slide gente. vai ser só para acrescentar mais ainda para Não, uma com leitura certeza. posterior, professor. Não, claro, e eu uso exatamente para vocês visualizarem. Às vezes eu me perco nas discussões, então é sempre bom vocês visualizarem. Eu gosto desse recurso. Professor, eu acho que a Tamires pode estar aí auxiliando e organizar e passar para a gente tudo que o senhor Não, pois explicou. foi isso que eu perguntei. Também tu tens o meu WhatsApp, não tem? Isso, a Tenho gente sim, tem. professor. Se o Me senhor manda preferir, um WhatsApp agora, por favor. tá certo. Que eu te mando os slides e aí tu manda para os colegas imediatamente, tudo bem? Aí, Tá bom, pessoal, eu professor. só vou Eu ia pedir uma falar que coisa. caso o senhor preferisse, podia ser por e-mail da clínica. Não tem problema, manda Mas aqui, aí tu manda no grupo, pessoal. É mais fácil para o pessoal visualizar, eu imagino. Aí eu só vou pedir para vocês atenção num ponto, pessoal. Como eu preparo o slide,